Minha menstruação atrasou no fim daquele mês. Fiz o teste, deu positivo. Hoje estou grávida de 2 meses e meu marido não sabe. No fundo, acredito que não seja dele. Acho que é do Danilo. Mas, como se diz, tudo pode acontecer. Pode muito bem ser dele também. Luan, o Leandro foi a pessoa com quem eu namorei mais tempo. 6 anos direto. A gente ainda estava na faculdade quando começou, apaixonados desde o primeiro semestre. Terminamos os estudos e continuávamos apaixonados. Só que precisávamos de emprego para poder casar de verdade. Depois de um tempo, eu consegui primeiro. Trabalhei um ano inteiro antes dele arrumar o dele. Bem no dia em que ele começou a trabalhar, foi o mesmo dia em que minha menstruação atrasou. Contei para ele que raramente atrasava, mas que já fazia 3 dias e que aquilo não era um bom sinal. Ele disse que não tinha certeza se eu estava grávida, que era para eu parar de ficar ansiosa que ela vinha. Uma semana depois, fiz o teste e deu positivo. Liguei para ele animada, contei que ele ia ser pai. Ele ficou mudo do outro lado da linha por um tempo bom, até eu perguntar se ele ainda estava ali. Ele confirmou que sim, só que sem nenhuma emoção na voz. Perguntei por que ele não estava dizendo nada, que eu já tinha feito o teste fazia horas e não sabia se devia ficar feliz. Ele então começou a fazer conta em voz alta, perguntando a data, perguntando quando tinha sido a última vez que a gente tinha ficado junto, como se estivesse calculando se batia ou não. Fiquei sem entender aonde ele queria chegar com aquilo. Perguntei se ele estava insinuando que eu tinha traído ele, que eu queria empurrar filho de outro homem para ele criar. Falei que tudo bem se ele não quisesse assumir a responsabilidade, mas que não precisava me chamar de traidora só para fugir. Brigamos feio. Terminamos por telefone naquele mesmo dia. Ele chegou a me dizer para eu ir atrás do verdadeiro pai da criança e nunca mais dizer para ninguém que era filho dele. Fiquei magoada por dias. Cheguei a pensar um monte de coisa maluca, menos não ter o bebê. Tinha 29 anos, trabalhava, morava no meu próprio apartamento. Meu filho ia crescer bem cuidado, com ou sem pai por perto. Ficamos umas 2 semanas sem trocar uma palavra, até que, numa noite, ele bateu na minha porta trazendo minha bebida e meu doce preferido. Pediu desculpa, disse que não sabia o que tinha dado nele, que eu sempre tinha sido fiel todos aqueles anos, que devia ter sido coisa do capeta mesmo dizer aquilo sobre ele não ser o pai. Pediu para eu perdoar, disse que ele era louco, mas que essa loucura toda era só por minha causa. Foi o jeito como ele escolheu as palavras, o corpo curvado que me convenceu a dar o braço a torcer. Ajudei ele a se levantar e falei que, quando ele tinha dito aquilo, no fundo, eu já sabia que era só um momento de cabeça quente. Ainda bem que passou. Os dois já estavam empregados, então decidimos oficializar o relacionamento antes da barriga aparecer de vez. Ele veio com a família pedir minha mão e uma semana depois já fizemos a cerimônia tradicional. Um mês depois veio o casamento no civil. Todo mundo com 2 dedos de testa via que eu já estava grávida, mas quem ligava para isso? Eu estava grávida e ia casar com o pai do meu filho. Qual era o problema? Depois do casamento, ele veio morar comigo. Meu apartamento dava conta dos dois e do bebê que estava a caminho. Então, nem nos preocupamos com espaço. Nosso filho já tem 7 anos hoje e desde então a gente nunca mais conseguiu ter outro. Foi aí que o problema começou de verdade. A dificuldade de engravidar novamente. Eu sonhava com outro filho concebido na nossa própria cama. Ele queria 4 filhos e eu nem me importaria se fossem 7.
Começamos a tentar assim que o primeiro nasceu, mas ao longo dos anos as tentativas ficaram irregulares. Fizemos tudo certinho, na época certa, mas mesmo assim não engravidava. Fomos atrás de clínica de fertilidade para ter opinião de médico de verdade. Disseram que estava tudo bem com a gente. Receitaram remédio para aumentar a chance de concepção. Tomei tudo direitinho. Segui a receita à risca. Meu marido não. Ele tomou remédio por 2 dias e depois desistiu. Nosso filho tinha 5 anos quando comecei a reclamar, a insistir para ele fazer o certo. A situação só piorou. Ele parou de me tocar. Se afastava toda vez que eu tentava chegar perto. Dizia que eu vivia obrigando ele, que se no fim do mês não desse certo, a culpa ia cair em cima dele, que talvez um filho só fosse tudo que Deus queria pra gente, que não dava para mudar o plano de Deus, que a gente só era humano. Eu respondia que não poder mudar o plano de Deus não significava que a gente não podia colaborar também, que pelo menos remasse o barco até a margem e deixasse o resto por conta dele. Brigávamos de noite por causa disso. Ele não fazia. Eu insistia, ele pegava o travesseiro e ia para a sala dormir lá. Fiquei inquieta, deprimida na real. Fora as questões com o filho, o fato do meu marido não me tocar mais também foi juntando estresse em cima de estresse. Fui num encontro de ex-alunos e reencontrei uns colegas da faculdade. Um deles, o Danilo, trabalhava numa clínica de fertilidade e aproveitei a chance para desabafar sobre o meu problema. Ele me ensinou o que fazer, o que tomar, como convencer o meu marido a levar o tratamento a sério. De vez em quando, eu ia até o consultório dele e ele me dava novas orientações. De manhã ele mandava mensagem perguntando se tinha rolado, se meu marido tinha conseguido, esquecendo o tempo, mas perguntando se pelo menos tinha ficado ereto. Eu respondia só com e ele já entendia, não precisava eu dizer mais nada. Um dia, ele perguntou se eu tinha certeza que o negócio dele acordava de manhã. Respondi, de brincadeira, que nascia com o sol todo santo dia, só que não brilhava. Um desperdício de nascer. Um dia, eu estava no escritório dele desabafando sobre minha situação, quando ele tocou meu rosto e pediu para eu ficar calma, que tudo ia dar certo. O jeito que ele tocou mexeu comigo. Ele se levantou, trancou a porta, veio ficar atrás de mim e começou a massagear meu ombro. Disse que sempre tinha sido apaixonado por mim desde os tempos de escola, que nunca tinha coragem de falar porque achava que eu estava muito acima do nível dele. A massagem estava ótima, ele cheirava muito bem. Acabamos indo além ali mesmo, numa cama ao lado da mesa dele. Depois nos vestimos e fingimos que nada tinha acontecido. Quando cheguei em casa, ele ligou para pedir desculpas. Falei que não precisava, que não teria acontecido se eu não tivesse deixado, que a vida é assim mesmo, coisas malucas acontecem, mas a gente tem que garantir que não aconteça de novo. Naquela noite, deitada do lado do meu marido, me sentia culpada. Não conseguia olhar nos olhos dele. Ele tentava puxar assunto e eu ficava tentando evitar. Ele me tocou, perguntou se eu estava bem. Perguntei de volta como eu ia estar bem do jeito que ele andava me tratando. Há quanto tempo ele não me tocava, se ele lembrava disso, se ainda era o mesmo homem com quem eu tinha casado. Ele pulou em cima de mim ali mesmo, e naquela noite a gente foi até o fim. Eu devia estar mais feliz, mas não conseguia parar de pensar no que tinha acontecido no escritório do Danilo mais cedo. De manhã, ele me acordou e fizemos de noite. Na noite seguinte, mais uma vez. 3 dias seguidos sem parar. Minha menstruação atrasou no fim daquele mês. Fiz o teste, deu positivo.
Hoje estou grávida de 2 meses e meu marido não sabe. No fundo, acredito que não seja dele. Acho que é do Danilo. Mas, como se diz, tudo pode acontecer. Pode muito bem ser dele também. Pensei em interromper a gravidez. Pensei em ter o bebê e nunca contar para ninguém, já que meu marido não ia saber de nada mesmo. Pensei em contar para o Danilo só para ouvir a opinião dele. Mas, por outro lado, não queria envolver ele em nada disso. Nem queria que ele suspeitasse que talvez fosse pai da minha filha. Não conseguia dormir de noite sabendo o peso que eu carregava. Meu marido roncava tranquilo do meu lado, enquanto eu ficava acordada pensando nos meus pecados. Pecados que plantaram uma semente dentro de mim e que agora cresciam devagar para virar o fruto de carne e osso com quem eu ia viver o resto da vida. Chorar não resolvia nada, então nunca chorei. Numa noite, toquei nele para acordar, com a ideia de confessar tudo. Ele acordou perguntando o que tinha de errado comigo. Respondi que não conseguia dormir. Ele disse para eu tentar, para eu não pensar em nada, que o sono vinha logo. Deitou a cabeça no travesseiro e apagou na mesma hora. Invejei a inocência dele, aquela facilidade de pegar no sono sem peso nenhum na consciência. Numa manhã, peguei o telefone para ligar para o Danilo. Queria que ele soubesse da gravidez. Queria ouvir o que ele tinha a dizer. Sempre que eu não conseguia engravidar, era com ele que eu desabafava. A cada palavra dele me acalmava. Achei que seria a mesma coisa com essa notícia. O telefone tocou até cair a ligação. Ele não atendeu. De manhã, me olhei no espelho e disse para mim mesma que ia levar aquilo como se nada tivesse acontecido, que eu era forte, que ia dar conta, que ia fazer o que fosse preciso e ficar bem. Fui trabalhar e voltei para casa com um teste de gravidez na bolsa. Mostrei para o meu marido e falei que talvez tivesse boa notícia, que minha menstruação já estava atrasada fazia dias, que eu já estava começando a sentir os sinais. De manhã cedo, acordei ele e fizemos o teste juntos. Deu positivo. 2 linhas vermelhas bem marcadas. Olhei para a cara dele, animada, dizendo que nossa oração tinha sido atendida, esperando a mesma alegria de volta. Ele abaixou a cabeça, murmurou uma palavra lá estranha e voltou para o quarto sem dizer mais nada. Fiquei ali, sozinha, olhando para o espelho, pensando se ele desconfiava de alguma coisa, se ele sabia, no fundo, que aquele filho não era dele. Corri atrás dele, perguntei por que ele não estava dizendo nada, se era só aquilo depois de tantos anos tentando. Ele sorriu e disse que estava tão feliz que estava sem palavras, feliz por nós dois, que desculpasse a reação estranha. Não parecia certo, não soava certo, mas segurei a onda nos dias seguintes, observando cada gesto dele atrás de alguma pista. Aos poucos, ele foi se acostumando com a notícia. Passou a me proibir de fazer serviço pesado, dizendo que ia prejudicar a gravidez. Começou a me tratar com todo o cuidado, como se eu fosse um ovo que rachava com qualquer pressão a mais. Eu já estava com 5 meses quando meu marido chegou em casa com os pais dele numa noite qualquer, sem avisar antes. Perguntei o motivo e ele só disse que tinham algo para conversar, mas que ia ficar para a manhã seguinte. Meu coração disparou. Fiquei a noite inteira virando na cama, pensando: será que ele sabe dos meus pecados? Era isso que eles vinham falar? Como será que os pecadores sobrevivem nesse mundo, morrendo tantas vezes antes mesmo de morrer de verdade, do jeito que eu estava vivendo aquilo? Será que eu nunca mais ia ter paz na vida? No dia seguinte, acordei e encontrei os 3 sentados na sala. Meu marido estava no meio, com as mãos entre as pernas, cabeça baixa,
do jeito que uma pecadora abaixa a cabeça quando é pega pela verdade. O pai dele começou dizendo que tinham vindo com uma missão difícil, mas que contavam com o meu espírito generoso para ajudar todo mundo a superar aquilo. Foi aí que contaram. Meu marido tinha tido um filho com outra mulher, bem no meio do período em que a gente tentava engravidar. A criança já tinha 2 anos e acharam que já era a hora de me contar. Além disso, a mãe da criança andava causando problema financeiro para ele. Então, ele queria trazer um menino para morar com a gente. Isso mesmo. Sorri quando terminaram de contar tudo. Falei que não tinha problema nenhum, que era um ser humano que ele estava trazendo para casa e que ia ter um lar comigo, porque aquela era a casa do pai dele também. Todo mundo me olhou como se eu tivesse dito a coisa mais estranha do mundo. Meu marido escondeu o rosto nas mãos e começou a chorar. A mãe dele se levantou, veio me abraçar, disse que eu tinha provado ser uma mulher de virtude, bem educada, e agradeceu bastante. O pai apertou minha mão, agradeceu pelo perdão, disse que estava feliz por eu ser a esposa do filho dele. Meu marido não conseguiu dizer uma palavra sequer. Acho que ele nem acreditava que eu fosse fazer isso, que eu fosse capaz daquilo. Semanas depois, virei mãe de uma criança de 2 anos. Apresentei ele para o nosso primogênito. Aconselhei os dois a criar laço, já que eram do mesmo sangue. Mantive a calma o tempo todo, sentindo que aquilo era o preço que eu tinha que pagar pela minha própria infidelidade. Ou que, se um dia a verdade sobre mim viesse à tona, ele fosse capaz de lidar do mesmo jeito que eu tinha lidado com a dele. Ele sempre se surpreendia com a forma como eu levava a situação e passou a me elogiar, a me tratar de novo como uma mulher com quem tinha casado. Dei à luz a uma menina linda e saudável. Não queria que ele visse o bebê antes de mim. Então, pedi para minha mãe, que estava lá antes do parto, que não deixasse ele chegar perto do bebê antes de mim, nem ligasse avisando assim que eu desse à luz. Peguei minha filha no colo e fiz todos os exames de rotina. Perguntei para minha mãe se ela achava que a bebê puxava a mim. Ela sorriu e disse que claro que sim. Quando meu marido finalmente chegou e viu a bebê, comentou que ela era linda, mas que reparasse no narizinho dela que tinha puxado o dele. Quando o resultado de DNA saiu, ele não era o pai da minha filha. Chorei por dias. Precisava conversar com alguém, alguém que tocasse meu rosto, enxugasse minhas lágrimas e dissesse que estava tudo bem. Pensei em contar para minha mãe. Pensei em ligar para o Danilo. Fazia anos que a gente não se falava direito. Abracei minha filha com força e chorei mais ainda. Ela olhava para o meu rosto, inocente, sorrindo, como se não soubesse do segredo que eu escondia do mundo inteiro. Toda vez que meu marido chegava perto dela, eu ficava tensa por dentro. E se ele sentisse algum cheiro diferente e dissesse que aquele não era o cheiro de um filho gerado com o sangue dele? Vivia apreensiva o tempo inteiro. Tive uns sonhos, Luan. Sonhos ruins mesmo. Em um deles, meu marido vinha atrás de mim com um facão. Em outro, ele usava minha própria carne para fazer um ensopado e comia acompanhado de angu, sem saber o que estava comendo. Vivia com medo constante e ficava me perguntando: como será que os pecadores vivem? Como meu marido conseguia dormir tão tranquilo, roncando do meu lado, tendo um filho lá fora que eu nem sabia que existia? Que tipo de coração é esse que eles têm e que eu não tenho? Esse foi o desfecho real de hoje. Olá, amigas e amigos do canal. Sejam todos muito bem-vindos e muito obrigado pela presença. Minha amiga, muito obrigado pela confiança. Muito obrigado por compartilhar
a sua história. E que história, hein, minha amiga? Meu Deus, quantos erros dentro do mesmo casamento. Sinto muito por tudo. Mas eu vou ser bem breve aqui para você, minha amiga. Seu marido também errou com uma diferença, que ele confessou tudo para você junto com os pais dele. Você precisa fazer o mesmo, minha amiga. Sentar com ele e conversar. E aí tem que saber, tem que ver, né, qual será a reação dele, se vai ser igual à sua. Porque você aceitou o erro dele como se fosse a coisa mais normal do mundo, esperando que talvez isso fosse diminuir o seu erro, o seu pecado. Tá tudo muito errado, minha amiga. Mas você não vai viver com isso pro resto da sua vida, porque claramente você não está bem com isso. Então, você vai precisar sentar com seu marido e contar também toda a história, assim como ele fez com você. Tá bom? E aí seja o que Deus quiser, não é? Porque a reação dele você não sabe. Mas eu te desejo toda a sorte do mundo. E um forte abraço. Ah, volta aqui e nos atualize, tá bom? E vocês, amigas e amigos do canal, que história, hein? Vocês já viram algo parecido? O que vocês fariam no lugar da nossa amiga? Deixa aqui nos comentários, pois vai ajudar muito a nossa amiga. Um forte abraço para cada um de vocês e até o próximo Desfecho Real.